iogurte natural em casa. Falei que eu não vou brincar. São uns exercícios assim. Você tá perdendo? É o fato de eu ter perdido uma baita de uma oportunidade. Agora são 5 para as 11, é o horário que eu estou tomando café da manhã. Acabei de fazer o meu devocional, então eu tava com... Tinha um versículo que eu não tinha entendido muito bem, e aí eu uso esse caderninho aqui para fazer o estudo. Então hoje eu tirei para fazer o estudo. Eu leio e aí eu marco onde eu não entendi, e aí eu procuro depois o vídeo para mim acompanhar a explicação de algum versículo que eu não entendi, enfim. E agora eu vou tomar meu café da manhã. E olha só, gente, eu fiz iogurte natural em casa. E ontem eu comentei com vocês sobre uma das rendas extras que eu tô querendo fazer. Uma delas é o iogurte caseiro. Porque, falei certo? Iogurte? Iogurte, né? Iogurte. Porque às vezes a pessoa vai no mercado e compra de potinho em potinho e acaba saindo mais caro. Então eu vou fazer um levantamento de custo para ver como eu poderia vender, sendo vantagem para a pessoa comprar meu e não de potinho do mercado. Essa é uma das rendas extras que eu tô querendo fazer. E realmente ele fica bem gostoso, bem cremoso esse iogurte. Falei certo? Iogurte. Nunca sei como que é. Tô comendo um pãozinho de queijo também, que é o meu ponto fraco. E é isso. Ontem a gente completou 11 semanas de gestação. Eu tô muito feliz. Tô muito feliz também hoje que as visualizações do meu primeiro vídeo começaram a aumentar no YouTube. Eu não vou brincar hoje. Porque a hora que eu ia limpar a pata, não deixou eu limpar a pata. Então eu não vou brincar hoje. Não vou. Tá bom? Agora são 7h18. Vou fazer um pilates. Porque ontem eu não consegui fazer nem esteira. Tava mal ontem de novo. Só que eu sinto que meu corpo tá precisando de atividade física. Tô me sentindo muito pesada. E acho que a minha mente tá me culpando também por não estar. Eu falei que eu não vou brincar. Se você se comportar depois, eu brinco. Tá bom? Não vou brincar. E a minha mente tá falando pra mim, faz atividade física. Então eu vou fazer pilates. E se eu tiver coragem depois, eu faço esteira. Coisa linda. Agora são 8 horas, 8 e pouquinho. Foi esse exercício de pilates aqui que eu fiz, eu amei, gente. É o primeiro que eu encontrei, que eu realmente gostei. São 25 minutos, mas ela faz uns exercícios assim, que realmente parece que dão mobilidade pra gente, sabe? Agora, fui lá colocar a janta pra Chloe, que ela está agitadíssima hoje que tá chovendo. Aí ela fica muito agitada em dia de chuva. E aí eu até tive que chamar a atenção dela, porque ela tá, assim, terrível hoje. E agora, vou fazer 30 minutos de esteira e tomar um banho. Na verdade, eu vou jantar primeiro, porque depois que eu termino o exercício, eu saio morrendo de fome. E aí eu vou tomar um banho, fazer os meus cuidados e vou ver se eu consigo editar o vídeo, terminar de editar o vídeo da primeira semana. Primeiro tempo, Real Madrid já fez 2 gols. Hoje eu falei que eu vou fazer o Thiago sair chorando do jogo. E aí, Thiago, conta a experiência de perder pra mim. 2-0, Thiago. Deixei a mulher com raiva, dá nisso. Aí, ó, tá vendo? Mais um primeiro tempo, 1-0. Não tem graça. Fala, Thiagão. Não tem graça. Não tem graça, né? Porque você tá perdendo.
Tive que deixar ganhar porque tava chorando. Aí fez 2 agora. Ai, a Carol. Ó a Carol. Ai. Tive que deixar ganhar porque eu sou boazinha. Agora são quase 6 horas. Acabou de chegar uma comprona aqui em casa de hortifruti, que hoje tá uma promoção no mercado. E eu tô com vontade de comer salada de frutas. E aí eu aproveitei e pedi umas coisas, porque a gente também não tinha nenhuma fruta em casa. E tô com vontade de comer salada de rúcula com manga. Se eu não tivesse grávida, eu ia falar que tinha uma tênia na minha barriga. Porque cada dia eu invento que eu tô com vontade de comer alguma coisa. Então eu já vou colocar para higienizar as frutas e os legumes e as verduras para facilitar o consumo durante a semana. Agora eu vou esperar os 15 minutos até os produtos serem higienizados, lavar eles e guardar. E vou brincar com a Chloe um pouco e fazer o meu pilates e a minha esteira. Até porque eu comi a última vez 4 horas da tarde, eu já tô começando a ficar com fome de novo. Já começa a sumir sobe uma amargura assim na boca, sabe? E aí, hoje a minha manhã foi produtiva, apesar de eu não ter gravado nada. E eu vou só contextualizar para vocês. Hoje de manhã eu passei o dia ligando para algumas escolas, porque eu preciso resolver uma pendência de um estágio. E que eu poderia ter feito já esse estágio ano passado. Poderia ter feito esse estágio no começo do ano. E o fato de eu não ter esse estágio, que é a única coisa que falta para mim concluir a faculdade, a minha segunda graduação, é esse estágio. É a única coisa que falta. Só que eu não fiz ele ainda. E o fato de eu não ter feito esse estágio, e agora eu quero explicar pra vocês o que é a procrastinação na minha vida e que talvez você vá entender. Porque o fato de eu ter procrastinado esse tempo todo em fazer esse estágio, que tá aberto faz um bom tempo, pra mim realizar, é o fato de eu ter perdido uma baita de uma oportunidade recentemente agora. Então, eu ia trabalhar meio período e ia ganhar 5 mil, tranquilamente, segunda a sexta. E óbvio que era como professora, gente. Então, assim, não é tranquilamente. E quando eu perdi essa oportunidade, eu fiquei até um pouco envergonhada de falar pro Thiago, porque o Thiago tá sempre falando, vai atrás desse estágio, vai atrás desse estágio, vai atrás desse estágio. E é muito difícil a gente, que a mulher, assumir que o homem tem razão. Mas foi muito triste perder essa oportunidade. E isso foi um estalo que eu tive também para fazer esse desafio e realmente começar a agir como mulher, agir conforme a idade que eu tenho. De não, eu tenho que fazer, eu vou fazer. Inclusive, olha só, como que quando a gente começa a se dedicar a algumas coisas na nossa vida, como que as coisas elas vão encaixando e as respostas vão vindo e você vai começando a relacionar uma coisa com a outra. Hoje de manhã eu tava ligando para as escolas, também liguei para laboratório, liguei em médico para marcar a consulta. A gente está procurando um médico que a gente goste, que se encaixe em tudo que a gente, nesse momento agora de gestação, tudo. E passei a manhã ligando. Só que eu não deixei de ler a Bíblia, que é uma das metas para mim ler 15 minutos por dia. E aí eu tava lendo, eu tô em Lucas, tô lendo Lucas, e tem uma passagem, se eu não me engano, no capítulo 16, que fala sobre isso. E aí eu li, não entendi muito bem e fui procurar a explicação. E basicamente é o fato de você não deixar para depois as coisas, para você ter a malemolência de ir atrás, de buscar resolver as coisas na sua vida, de estar preparado para o sim, pro não. Mas basicamente é você não ficar à mercê do mundo, de outras coisas. É você ir lá e fazer o que você precisa fazer e não ficar deixando para depois. Então eu falei, caramba, isso é bíblico, cara. E não dá para viver mais assim. Eu acho que
eu cheguei no estopim da procrastinação. Muitas vezes a gente perde oportunidade. Muitas vezes a gente pode conquistar uma coisa e acaba não conquistando. E claro que você não vai ficar vivendo de passado, mas às vezes você para pra refletir e você pensa, o que eu poderia ter construído se eu não tivesse procrastinado tanto? Gente, a pessoa não pode respirar na rua, voa e late. Eu não sei mesmo o que eu faço com essa cachorra. Então, eu acho que foi um sinal pra mim parar de procrastinar e tá sendo um sinal pra você que tá assistindo e procrastina também parar de procrastinar. É hora da gente realmente colocar o pé no chão e começar a fazer a nossa jornada. O que a gente precisa fazer sem desculpa, sem depois eu faço, porque geralmente quando a gente fala depois eu faço, depois eu não sei o que, depois eu não sei o que, além da gente estar procrastinando, a gente pode estar se prejudicando. Então, quando a procrastinação ela não tem um efeito colateral, tudo bem, mas a partir do momento que ela tem um efeito colateral, aí o arrependimento bate. Bate e bate muito forte. Fiz a tão desejada salada de rúcula com manga. Gente, tá uma delícia isso aqui, realmente era vontade, porque tá muito bom. Aqui eu fiz pão com ovo, eu tô com medo de passar mal com essa mistureira. Pão com ovo. E aí eu tô assistindo falei pra vocês que eu queria dar uma melhorada em relação a estudo, essas coisas. Eu tô assistindo uma videoaula de neurociência, pra começar a estimular o cérebro. E tá sendo bem interessante. Bom dia! Hoje a gente acordou cedo. Eu acordei faz uns 20 minutos já que eu levantei. Agora são 9h56. Opa! Hoje é dia 12, dia dos namorados. Thiago acordou, foi buscar alguma coisa pra gente tomar café. E eu tô fazendo pão de queijo e vou passar um cafezinho agora pra gente fazer. São 11h18 da noite. Eu sei que tá tarde, que eu já deveria estar dormindo, mas hoje é sexta-feira, dia dos namorados. E vocês precisam ver o que eu fiz hoje. Fiz as unhas. Gente, vocês têm noção que eu fiz a unha? Eu tô prometendo isso desde a primeira semana que eu comecei o desafio. E aí, tá aqui, ó. Fiz as unhas. Vou mostrar pra vocês o presente que eu ganhei no dia dos namorados, que eu mostrei a sexta. Aí eu fiquei emocionada, eu não consegui falar na hora, mostrar. Mas eu ganhei um colarzinho. E olha só que bonitinho, não sei se vai dar pra focar. Eu achei muito criativo e muito delicadinho, porque geralmente, quando você tem filho, você usa a bonequinha, né, o desenho da menininha ou do menininho, o pingente. E nesse aqui é uma mulher abraçando seu filho, só que é de um jeito diferente. Lá no Instagram vai estar melhor, pra vocês verem, porque eu vou fazer um vídeo. E eu achei muito criativo e muito delicadinho. Vejo a hora de começar a usar mesmo, com a certeza de que eu tô com meu bebê tá tudo bem aqui. Eu acho que eu preciso melhorar em relação à gravação, porque eu venho pra vocês aqui e falo o que eu fiz, só que eu não filmo muito bem o meu dia a dia. Só que hoje eu fui bem produtiva, eu faxinei a casa, e aí chegou uma parte que faltava banheiro. Eu não gosto de lavar banheiro. Eu amo um banheiro lavado, mas não gosto de lavar banheiro. E aí, eu pensei, acho que vou deixar o banheiro pra amanhã, e porque eu já tô meio cansada e não sei o que, enfim. E aí eu falei, não, quer saber? Sentei 5 minutos, peguei o celular, fui ver TikTok, não tinha nada de interessante. Aliás, eu ando sem paciência pra ver TikTok, eu acho que isso é uma coisa boa. E aí eu peguei e falei assim, quer saber, eu vou lavar já o banheiro. E aí agora, refletindo sobre isso, eu me lembrei do que a gente tinha comentado ontem sobre não deixar as coisas pra depois, fazer o que você precisa fazer. E é claro, se você tá num extremo cansaço, não tem por que você não deixar pro outro dia. É um serviço doméstico que vai ter toda semana. Mas eu tinha pique pra fazer ainda. E aí eu falei, não, eu vou lavar de uma vez. E não pensei muito, só fui lá e lavei. E aí eu fiz uma hidratação no meu cabelo e eu fiz uma hidratação diferente. Falando isso, preciso fazer a chapinha que tá ligada faz tempo. Só que eu fiz uma hidratação diferente. No vídeo que eu fiz a hidratação a primeira vez,
eu fiz no banho. E dessa vez agora, eu passei o hidratante primeiro. E aí depois eu passei o óleo e deixei. E aí enquanto tava agindo no meu cabelo, eu fui fazer pilates. Sim, gente, hoje eu fiz pilates. E também andei na esteira. Ontem eu não consegui andar na esteira, porque eu tava com muita fome. E aí eu deixei agir. E depois fui tomar banho e lavei normal, 2 vezes com shampoo e com condicionador uma vez. Eu achei que ficou bem melhor, porque o meu cabelo ele é meio oleoso. Então eu senti que quando eu passei, lavei primeiro, aí eu coloquei a máscara, coloquei o óleo e depois eu passei o condicionador, ele ficou meio oleoso. E eu acho que dessa forma agora ficou melhor. Outra coisa que me fez refletir sobre isso é que a água e o óleo, elas não se misturam. E aí eu fiquei pensando, por que eu vou passar o óleo com o cabelo molhado? Não vai fazer muito sentido, porque ele não vai penetrar no fio. Agora, eu não sei se a ideia é essa, mas pra mim não faria muito sentido, porque como é que ele vai nutrir esse fio? Enfim, gente, é só uma coisa que passou pela minha cabeça. Agora, se esse vídeo chegar a algum cabeleireiro, algum profissional, explica melhor pra gente se a gente tem que fazer com o cabelo molhado ou com o cabelo seco, porque eu achei que com o cabelo seco ficou bem melhor passar o óleo com o cabelo seco e deixar agindo por um tempo e depois lavar ele normalmente. E aí, eu também brinquei com a Chloe hoje, né, dona Chloe? Brinquei com a Chloe, tanto de manhã, o Thiago e a gente brincou com ela, quanto à tarde eu brinquei um pouquinho com ela também. Não foi os 30 minutos, mas como a gente já tinha brincado com ela de manhã, eu brinquei mais um tempinho ali mesmo, porque ela acha que toda vez que eu vou fazer exercício, na verdade eu tô indo brincar com ela. E aí eu fico com dó e acabei brincando um pouquinho com ela em relação a gravar mais os vlogs. Eu comecei a perceber que eu quase não gravo eu fazendo as coisas. E aí vai dar a impressão que eu tô mentindo pra vocês, que eu não tô fazendo. Mas pelo contrário, gente, eu acho que a maior prova de que realmente eu estou fazendo as coisas é eu ter feito a unha hoje. E também, como eu tô na 11ª semana de gestação, a energia da gente começa a voltar nessa época. Então, eu fico meio moada ali de manhã, tudo, mas depois do almoço eu tenho 2 opções. Ou eu vou sentar no sofá e vou acabar dormindo, porque o sono bate dependente da hora. Ou eu começo a fazer as coisas e aí o meu ânimo já começa a aparecer. Então, eu tava bem desanimada hoje ali por volta da 1h30, 2 horas. E eu falei, não, quer saber? Não vou deitar. Eu vou, sei lá, tomar uma água, eu gosto de fazer soro caseiro, sabe? Açúcar com sal e água. Eu sinto que me dá um up. E aí eu comecei a fazer a limpeza na casa, né? E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque esse negócio de ficar deixando as coisas pra depois, não fazendo no momento que tem que fazer, enfim. Agora, amanhã fica mais fácil, porque daí eu só coloco a roupa pra lavar. E na parte da manhã eu já consigo organizar mais algumas coisas que eu preciso organizar. Quase 20 para as 2. E coloquei pra lavar, lavei louça, passar um aspirador na casa. E eu vou mostrar pra vocês agora o que eu separei, que tava só ocupando espaço dentro de casa. Eu já fiz isso na primeira semana e eu não mostrei até agora. E como eu vou mandar no grupo aqui do bairro um armário que eu vou oferecer, que eu tô doando, eu vou mostrar pra vocês antes de ver ele ir embora. Ó, esse armarinho aqui eu separei pra doar, porque ele é ótimo, ele tá em ótimo estado, só que ele tá com cupim. E eu já fiz algumas coisas e não consegui tirar. Às vezes tem alguém que sabe como tirar e vai ser útil pra pessoa. Aqui tem papelão, isopor que eu tinha guardado. Pra que guardar isso, né? Aí mais papelão. Aqui é umas placas que eu personalizei, só que eu fiz só pra foto. E aí elas já estão meio usadas já, sabe? Já foram usadas, reutilizadas. E aqui tem potinho de ração que a Chloe não gostou, não usou. Esse relógio aqui foi a pior besteira que eu fiz, foi comprar. Tem umas coisas ali que eu não vou usar mais. E embaixo tem algumas atividades de escola, também estão velhinhas, sabe? Que estavam só de modelo. Também já tirei pra jogar fora.
Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu separei pra mim vender. São coisas que eu não uso mais, que estão em ótimo estado e que eu vou colocar elas na Shopee. Eu tenho uma lojinha lá, geralmente, que eu já vendo alguns livros e usados que eu tenho. E aí eu vou aproveitar e colocar lá. Inclusive vou deixar o link para caso tiver alguma coisa que você se interesse, você dá uma olhada. A primeira coisa que eu separei, que com certeza é a que mais vai doer meu coração, é essa câmera da Canon. Ela é uma câmera semi-profissional para fotografia. E aí eu comprei ela há um tempo atrás. Faz um bom tempo já que eu tenho ela. Ela é ótima, nunca me deu dor de cabeça. E eu comprei ela para fazer vídeo pro YouTube, quando eu era mais nova. E aí eu fiquei com ela, só que eu não uso mais. Então eu acabo gravando com o celular, eu tenho tablet para ver outras coisas. E a câmera para vídeo, ela não tem uma qualidade muito boa, mas ela é muito boa para foto. Então às vezes quem tá começando na fotografia ou já é fotógrafo profissional, pode achar interessante essa câmera. Ela é uma câmera semi-profissional, ela é a T5, o modelo dela, e ela é maravilhosa, gente, não tem o que falar dessa câmera. Me dá até uma dorzinha no coração vender ela. A outra coisa que eu comprei ano passado, eu usei 2 vezes, e aí, tipo assim, não é o meu estilo. Eu comprei, acho que meio na correria, e foi a única que serviu mais ou menos, e aí eu acabei pegando essa bota. Gente, eu paguei R$400 nela, 400 e pouco. Ela não faz o meu estilo, e aí eu vou calcular um valor justo pra vender ela também, até porque foi R$400 pra usar 2 vezes, ela tá praticamente nova. Aqui eu tenho 2 personalizados que eu fiz, que eles foram só pra foto. E aí eu acho que eu já comentei, não sei se eu comentei com vocês, mas eu fazia essas artes assim personalizadas. Tá até embrulhadinho, porque eu tenho medo de riscar ou sujar tudo. E aí eu fiz como modelo. E não, se for uma menina não vai ser Helena o nome da minha filha. Então eu vou realmente colocar um valorzinho justo pra esse porta-maternidade. E se você tiver alguém aí que chama Helena, se o seu bebê chama Helena, pode adquirir, eu vou deixar lá na Shopee também. E como eu fazia esses personalizados, eu fiz pra foto e aí acabou ficando. Então, eu vou colocar lá porque tá realmente novinho. Foi feito só pra tirar foto e pra me levar pra uma exposição. E o outro é esse aqui, que é pra quem vai casar. Lindo, né, gente? Esse aqui talvez mais pra frente, talvez, se eu não conseguir vender, eu até use ele, mas se eu uso uma vez também e, enfim. Então é legal quando você compra e tem mais pessoas que vão casar ali na sua família ou amigas e tudo, porque você vai repassando, né, até chegar uma hora que não tem mais como usar. Esse aqui também foi pra tirar foto e pra levar pra exposição. Então eu deixo até embrulhadinho pra não ter o perigo de sujar, estragar nada. E aqui nós temos livros. Eu comprava muito livro antigamente, eu lia bastante. E aí, esse livro aqui eu ganhei do Thiago. Foi o segundo livro que eu ganhei dele. Mas eu não gostei muito da história, não. No entanto, eu nem consegui terminar de ler. Só que pra quem gosta desse estilo de vídeo, talvez seja... Só que pra quem gosta desse estilo de livro, talvez seja interessante. É A Mulher na Janela. É tipo um terror psicológico. E eu vou colocar ele lá também pra vender. Aqui eu tenho uma coleção, quando eu era uma meninota mais nova, aí por volta dos meus 20 e poucos anos, eu gostava de ler romance hot. E aí eu comprei uma coleção, que inclusive eu já vendi alguns dessa coleção, e aí ficou esses 6, que é a coleção Pretinho Irresistível. E aí tem esse aqui, e aí, gente, é um valor bem simbólico, porque eles estão novos, mas eles acabaram meio que... Não sei o que acontece com a folha, ela fica meio amarelada assim, mas eles estão novinhos. Estranho Irresistível, Playboy Irresistível, Cretina Irresistível. Essa aqui tá limpinho, ó. Estão novinhos esses aqui. E Paixão Irresistível e Noiva Irresistível. Eles estão novos. A única dificuldade, a única coisa que tem é essas manchinhas aqui, ó. Às vezes passar um paninho acaba saindo também. São esses. Aí tem esses 2 que são o primeiro e o segundo livro. Esse livro eu acho muito bom. Tanto o primeiro quanto o segundo. É bem legal. Entre Agora e o Nunca. E Entre Agora e Para Sempre. Também é romance hot, mas é uma história mais, assim, mais diferente.
Eu gostei desse livro. Só que como eu já li ele várias vezes, agora tá na hora de repassar. Esse aqui, eu tinha o box de 50 tons de cinza. E aí eu vendi já esse box. E inclusive vendi com uma prateleira que eu tinha de livros pra uma pessoa só. Então quando eu postei lá na época, a pessoa na hora falou que queria esses livros e o box, né? E a prateleira. Que é esse aqui, tá novinho, gente, novinho, novinho. E se tiver alguma coisa, tem alguma coisa riscada no sentido de grifado, porque uma coisa que eu prestava muita atenção nesses livros era o que eles estavam comendo, o que eles estavam bebendo. Então, como o livro ele traz uma riqueza de detalhes, então, fomos no restaurante tal e comemos um prato tal, tal, tal. Então, tipo, eu ficava muito curiosa pra saber como que eram esses pratos. Tem muita referência também de vinho. Então pedimos um não sei o que, de 1800, eu não sei quanto, da safra de não sei da onde, do terrier de não sei da onde, terroir, sei lá como é que chama. E aí eu fazia algumas, grifava pra mim pesquisar, porque eu gostava de pesquisar essas coisas. Eu acho que livro é esse. Esses aqui, se uma pessoa comprar todos esses aqui, eu mando de brinde. Esse aqui eu ganhei em algum, se eu não me engano, eu ganhei quando eu tava na escola, faz tempo, hein? Será que foi isso? Eu sei que eu ganhei um concurso de alguma coisa de poesia. E aí essa poesia minha foi pra São Paulo pra ficar lá, pra competir. E aí me mandaram um boxzinho assim, sabe? Com livros e parabenizando essas coisas. E eu não lembro se esse livro veio junto ou não. Não lembro muito bem. Mas é Pablo Neruda. E aí tem os poemas dele, né? Esse aqui eu ganhei numa feira de empreendedorismo, que eu participei, porque eu fiz técnico em ADM. E quem nunca, né, gente? Quem nunca foi fã de Crepúsculo? E aí eu tenho o Eclipse, eu não lembro se eu tinha os outros. Acho que não, acho que eu tinha Eclipse mesmo. E tá aqui, mando de brinde, ou, sei lá, se alguém quiser, pagar, sei lá, R$10, não sei. Se comprar todos esses aqui, eu mando de brinde esses 3. E aqui, o que você tá fazendo? Você tá mordendo tapete? Nossa, mas desde quando você faz isso? Pode parar. Eu não quero você rodeando aí. Pode sair. Sem educação. Coisa feia. Muito feio isso. Aqui nessa casa não mora quem morde tapete. Só pra te avisar, tá bom? E aí, essas coisas que eu coloquei pra vender, elas vão ser uma forma de fazer levantar aquele valor que eu coloquei como meta, que são os 5 mil. E aí eu preciso adiantar pra vocês que eu já consegui R$500. Sabe por quê? Os preços do negócio solto ali. Eu ganhei R$500 de aniversário do meu pai. E aí eu já coloquei numa caixinha lá pra deixar esse dinheiro guardado. Então a gente já tem R$500. Então agora falta 4.500 pra mim no caso, né? Conseguir os meus 5 mil pra deixar investido. Lembrando que o link de todas essas coisas eu vou deixar na descrição. Se de repente você se interessar por alguma coisa, você pode ir lá e adquirir. Gente, desculpa o barulho, tô na esteira. Agora são 10 para as 8. Hoje no domingo eu não gravei nada aqui pro canal. Mas ontem eu postei um vídeo muito engraçado no Instagram. E ele teve um alcance bem legal, que é um vídeo que acho que muitas pessoas se identificam. Inclusive, por causa desse vídeo eu tô fazendo a esteira hoje, porque eu comi demais ontem assistindo o jogo do Brasil. Agora são 10 horas e hoje é terça-feira. É o último dia da nossa terceira semana com o desafio, no caso, a minha terceira semana, finalizando o desafio. Essa semana foi um pouco mais ativa, então eu parei de procrastinar com algumas coisas que eu tava procrastinando muito. Acho que essa semana eu conversei bastante também com a câmera, conversei bastante com vocês. Só que nesses últimos 2 dias, que ontem foi segunda e terça, eu senti que eu fiquei um pouco mais desanimada. E aí eu fiz algumas coisas, mas assim, não tão com tanta vontade. Eu percebi que no domingo eu tenho uma queda muito brusca de energia. E eu acredito que isso é porque o meu marido tá em casa.
E aí a gente acaba relaxando os dois. Então é um momento que a gente fica mais tempo junto, querendo ou não, é o dia que ele tem pra descansar, e aí eu acabo descansando junto com ele. Enfim, então o domingo ele dá essa queda de energia em mim e acaba eu deixando preguiçosa, assim, um pouco desanimada nos dias seguintes, que nem ontem foi segunda. Então, assim, eu fiquei boa parte da tarde ali depois do almoço no celular. Então, assim, eu vou fazer algumas coisas depois, porque são coisas que eu preciso fazer mesmo, né? Dentro de casa, ou enfim. E hoje também eu tava desanimada, mas ainda assim eu consegui editar um vídeo. Então, eu editei um vídeo bem rápido ali. E eu ia gravar esse finalzinho de noite pra vocês, mas acabei não gravando porque a bateria do meu celular tava fraca. E aí eu acabei deixando e tô gravando só agora pra finalizar essa semana. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês que eu acho que não tá ajudando muito nesse desafio, que é o fato da tensão que eu tô sentindo realmente até o próximo ultrassom que eu tenho pra fazer. Então, aparentemente tá tudo certo. Eu ainda tenho alguns sintomas, assim, não tive muitos sintomas de gravidez, mas tenho alguns sintomas ainda que estão diminuindo. E hoje, de acordo com o meu aplicativo, eu completo as 12 semanas. E de acordo com o primeiro ultrassom que eu fiz, daqui 2 dias completo as 12 semanas. Só que o primeiro morfológico eu só faço segunda que vem. Então, eu tô um pouco tensa, só que ao mesmo tempo eu quero colocar na minha cabeça que eu preciso começar a viver essa gestação, porque aparentemente tá tudo certo. E eu espero que na segunda, quando eu fizer a ultrassom e ver que tá tudo bem, eu consiga começar a aproveitar esse momento e realmente olhar pra mim. Sabe, respirar fundo. Eu acho que isso tá me atrapalhando um pouco a manter o foco. Mas ainda assim, eu tô me arrastando aqui, tô me levantando ali e tô indo. Uma coisa que tá me incomodando muito, além dessa tensão, é o fato de eu não conseguir acordar cedo. Eu não consigo acordar cedo. Eu tô acordando 11 horas da manhã e o que tá afetando é porque quando é por volta das 4 horas, eu tô acordando pra ir ao banheiro e eu não tenho sono quando eu volto. E eu até pensei na possibilidade de começar a acordar esse horário, levantar mesmo e fazer alguma coisa, só que eu sei que depois o meu corpo vai ficar querendo dormir de novo, então eu vou sentir a necessidade de dormir de novo. Só que eu não sei o que tá acontecendo. 4h30 da manhã eu levanto, vou ao banheiro e aí eu fico 2 horas acordada ali sem conseguir voltar a dormir. E só então, acho que pelo tempo, assim, pela insistência de ficar ali, eu acabo dormindo e eu nem percebo, e aí eu simplesmente acordo no outro dia, super tarde. Eu acabo até acordando quando o Thiago sai pra ir pra academia, mas eu volto a dormir porque meu olho está extremamente pesado, eu realmente ainda tô com sono e está atrapalhando bastante, eu acho que o meu desempenho ao longo do dia. Por isso, agora são 10 horas, então eu pretendo acertar mais algumas coisas, fazer algumas anotações. Eu preciso dar uma olhada também no meu guarda-roupa, e obviamente não vou fazer isso agora, mas eu vou conversar um pouquinho com o chat para mim planejar uma lista de compras de roupas inteligentes, então que eu consiga usar agora e depois, né? Pensar nessa possibilidade de encontrar roupas assim. E tentar realmente dormir mais cedo hoje, porque eu tô indo dormir muito tarde, então às vezes é 1h, 1h30 da manhã eu tô indo dormir. Eu acho que isso prejudica demais a saúde. E eu tenho, enfim, pedido muito a Deus que o horário de trabalho do meu marido mude, porque pensando né, não agora, mas pensando em depois, com um bebê em casa, eu acho que esse horário vai ser bem complicado mesmo. Então, eu acabo indo dormir muito tarde, porque eu acabo esperando ele chegar, a gente conversa, a gente vai acabar tendo o nosso momento de lazer, mais ou menos assim, depois que ele chega e ele já chega tarde. Então, tá difícil porque eu vou dormir tarde, e aí de madrugada eu acordo, e aí eu perco sono, e aí sabe quando tá tudo bagunçado? Eu acho que tá tudo errado. Eu acho não, assim, tá tudo errado o que tá acontecendo. Então eu espero de verdade que eu consiga dormir mais cedo hoje e que amanhã eu consiga acordar mais cedo
realmente disposta, sabe? Sem esse cansaço no olho, que chega a pesar, assim, e que eu consiga fazer mais coisas que eu me propus, né? As coisas que eu coloquei lá no desafio. Uma coisa que eu acho que essa semana foi bom e que eu já tô ali movimentando é o fato de eu ter separado as coisas que eu vou vender para levantar o valor que eu coloquei como meta para investir. E essa semana também eu tô esperando o retorno de uma escola para mim começar o estágio. Se ela não me retornar, eu vou até outra escola, porque tá bem enrolado essa coisa do meu estágio. E eu preciso fazer esse estágio antes de ter esse bebê. Então, aí eu tenho o recesso, que provavelmente acontece agora, daqui a algumas semanas. E aí eu provavelmente só vou conseguir começar esse estágio depois que eu voltar às aulas. Então, vai ser agosto e setembro ali, fazendo estágio. E eu preciso aproveitar esse tempo agora que eu não tenho esse compromisso pra me organizar com outras coisas. Por exemplo, eu coloquei lá como meta que eu quero aprender a falar inglês. E eu realmente quero aprender. Eu quero aprender muito, porque eu tenho muita dificuldade. Só que eu realmente quero aprender. Então eu quero me tornar fluente na língua. Entender, escutar e saber o que estão falando, falar, né? E é o momento que eu tenho agora, porque depois com certeza vai ficar mais difícil, porque você tem uma quantidade de horas para cumprir no estágio. Então, eu preciso começar a mexer esses pauzinhos. Eu creio que depois do meu exame, semana que vem, eu vou conseguir respirar mais fundo e vou conseguir focar, porque boa parte do tempo a minha cabeça fica pensando nisso. E eu preciso muito, muito, muito que o meu sono ele volte a ser regulado como era antes. Porque essa coisa de acordar 4:30 da manhã e ficar girando, girando, girando e dormir só, sei lá, 6:30, 7 horas da manhã é horrível, gente. Nossa, tá muito difícil, isso tá me quebrando completamente. Às vezes eu fico até preocupada, eu falo, nossa, será que algum hormônio tá acima, né? Porque tem todo esse lance de hormônio na gravidez, que às vezes você precisa repor, ou tá faltando algum hormônio porque eu tô cansada. Mas é realmente porque eu não tô conseguindo dormir direito. E a gente sabe o quanto dormir direito é importante. Então, o que eu posso dizer sobre essa semana aqui, eu tô tentando. Talvez, se fosse antes, eu já teria desistido, mas o fato de estar documentando isso, com certeza tá me incentivando. E o fato de querer muito, muito mesmo, assim, de coração, construir uma base, né, para essa mulher que eu quero me tornar antes da maternidade, realmente eu quero muito isso. Então, é o que tá me motivando, me incentivando, que mesmo se arrastando, eu continue. E apesar dos apesares, eu tô aqui com vontade, só que sem força, com muito incentivo, né? Eu busco esse incentivo dentro de mim mesma, mas ao mesmo tempo extremamente cansada. Enfim, acho que as dores e as delícias, sei lá, da vida. E eu espero realmente que as coisas vão se ajeitando, né? Uma coisa que, graças a Deus, continua muito firme é a minha fé, é essa proximidade com Deus. Infelizmente, a gente tinha um combinado de ir à igreja no domingo, só que a gente acabou não indo, porque justamente isso. O domingo, ele é um dia que ele acaba quebrando a gente aqui em casa. É o único dia que o Thiago tem pra descansar. E eu acabo descansando junto com ele, mesmo que eu não esteja cansada, né? E, enfim, o que eu preciso fazer em relação ao espiritual é ir à igreja. Então eu preciso realmente sair dessa zona de conforto, de ficar em casa e ir até a igreja. Eu acho que isso vai fazer muito bem. E, enfim, é isso, gente. Que tá uma saga muito louca. Mas perto do que eu tava semana passada, porque uma coisa é você ficar meio desanimado, mas você não ter pensamentos negativos, ou você ficar questionando o tempo todo se tá tudo bem. Referente, se a gente for comparar a Paula dessa semana com a Paula da semana passada, por mais que eu esteja meio lenta essa semana, eu tô bem mais ativa e com a mente mais positiva. Então, eu acho que isso é uma grande coisa. Então, eu creio que depois que passar essa fase mais tensa na gravidez, se Deus quiser, eu vou conseguir respirar fundo e dar continuidade nesse desafio com força de vontade mesmo, com garra, com foco, enfim, a gente vai chegar lá. Você que tá fazendo o desafio, a gente vai conseguir
E a gente consegue sim, a gente é forte, a gente tem sim perseverança, a gente vai mudar essa chave. E aquelas videoaulas que eu assisti de neurociência me ajudaram a refletir bastante também sobre algumas coisas, inclusive eu vou deixar os links aqui embaixo, se vocês quiserem assistir. Se eu não me engano, o nome da professora é Cláudia, e foi bem, assim, enriquecedor o conhecimento. E eu acho que me fez entender alguns pontos ali sobre criar hábitos. Então, teve uma aula sobre emoção e sentimento, que eu acho que eu consegui entender mais ou menos ali o que eu posso estar fazendo para melhorar em relação a hábitos e reações que eu tenho diante de algumas coisas. Então, enfim, foi bem interessante. Isso foi um ponto positivo também da semana. Uma coisa que eu vou mostrar para vocês é que eu filmei fazendo um quiz e ele é super divertido, assim, é tipo um joguinho, sabe? Eu vou mostrar pra vocês qual é, caso vocês queiram baixar pra fazer, porque ele é bom pra estimular, né? Ele faz perguntas de conhecimentos gerais, é esse aqui, eu vou chamar Quizland. Não sei se dá pra focar, mas é aqui, ó. Eu deixo também, se tiver link, como deixar link, eu deixo o nome do aplicativo embaixo. É que isso, aparecendo aqui. Esse aqui, mas eu deixo embaixo aí pra vocês procurarem, porque é bom também, né? A gente vai ali, por mais que seja um joguinho, é um joguinho de perguntas e tudo mais, e aí você responde, é bom pra estimular o cérebro. E é isso, gente. Pra finalizar esse vídeo, eu me chamo Paula, vou ser mamãe de primeira viagem, se Deus quiser, e me comprometi a construir minha vida dos sonhos em 180 dias.